Olá, bem-vindo ao Livros com Bolo, eu sou Ed Van Feel e hoje é dia de leitura. Estamos lendo Crônicas de Limiar, volume 2, A Espada dos Dragões. Prefácio. Estavam correndo por um caminho escuro onde uma tocha nervosa jogava sombras sinistras pelas paredes de pedra. Ouvia perfeitamente o som das botas no chão, o arfar da respiração ofegante dos companheiros e as paredes tremendo com a aproximação da fera. Rápido, está chegando! Ouviu um grito terrível e se virou a tempo de ver um rapaz de cabelos loiros ser abocanhado pelo enorme dragão a apenas alguns metros deles. Ouviu o próprio coração batendo quando viu a fera mastigar e engolir o amigo. Alguém a puxou pelo braço. Não podemos parar. As pernas tremeram, mas continuou correndo. Se esconderam atrás de uma parede. A tocha tinha ficado para trás. Estavam na escuridão. Mesmo assim, ela podia ver o rosto do jovem ao lado dela. Os cabelos negros estavam grudados na testa suada e os olhos castanhos brilhavam. Sentiu a mão quente dele apertar a sua e ela apertou de volta. Esperaram por alguns momentos e não ouviram nada além de silêncio. Acho que escapamos, disse o rapaz. Ela respirou mais profundamente e então ele foi arrancado do seu lado. Vanna gritou seu nome e tentou alcançá-lo. Ele ainda olhava para ela quando o dragão apertou seu corpo com as presas afiadas e o jogou contra a parede. Ela viu o corpo cair inerte e então olhou para a fera, cujos olhos dourados a encaravam. Então, o dragão deu um urro de vitória e a atacou. Vanna ergueu a espada e defendeu-se, ouvindo o bater da espada contra os dentes que tentavam abocanhá-la. A espada brilhava e um corte no focinho fez com que o dragão gritasse e erguesse a cabeça para evitá-la. Foi quando ela desistiu de tentar fugir e atacou. Aproveitando o peito aberto, saltou em uma torre caída e dela para o coração do dragão. Enfiou sua espada e ouviu o grito de dor. Largou a espada fincada enquanto a Vera se retorcia na dor da morte e caiu no chão de pedras frias. Levantou-se rapidamente, olhando com terror o dragão se debater, as imensas asas batendo nas paredes. Apesar de acreditar que deveria sentir um terrível alívio, sentiu um desespero crescer dentro dela, um remorso, uma necessidade de voltar atrás e não ter matado a criatura. O dragão então baixou a cabeça até estar diante dela. A espada ainda estava cravada no peito. Seus olhos dourados brilharam de tristeza e decepção. O que foi que você fez? E então Vanna sentiu uma dor indescritível no peito. Levou a mão ao coração e a sentiu úmida. Viu quando ela voltou totalmente vermelha. E então ela olhou nos olhos do dragão sem entender, enquanto ambos morriam. Acordou suando num salto. Estava ofegante e os olhos estavam cheios de lágrimas. Esperou um pouco, recuperando o fôlego, as imagens ainda fortemente gravadas. Levou a mão ao peito que doía só para se certificar que não estava sangrando. Vanna gostava de dormir sozinha. Criada com uma penca de irmãos na fazenda, ter um lugar só seu era muito difícil. Porém, naquele momento, lamentou que não dividisse o quarto com a amiga Gruf ou até com a sisuda Joabe. Saiu da cama e acendeu uma vela que iluminou o quarto. Gostaria de abrir a janela, mas o inverno já chegara e certamente o vento esfriaria muito o quarto. Foi até a espada que encontrara nas ruínas do castelo do mago Noissan e a pegou com carinho. Era uma espada belíssima, com lâmina brilhante e afiada e um cabo em forma de dragão, cravejado de pedras preciosas. Já seria uma espada valiosíssima, só pela obra de arte, mas ela sabia que ela era mágica. No entanto, aquele sonho, na verdade pesadelo, que tivera com sua arma mágica, a deixara desconfortável. Olhou-a longamente, acariciando sua lâmina. Então aguardou novamente e voltou para a cama. Aninhou-se debaixo da coberta de pelo de carneiro e tentou pensar em outras coisas. Fora apenas um sonho. E enquanto pensava nos festejos de inverno que se aproximavam, tentou ignorar as pontadas no peito. Capítulo 1. As cinzas do ano velho. Árvores estavam enfeitadas com laços,
flores artesanais e nozes por toda a cidade. Guirlandas davam as boas-vindas aos viajantes cansados nas casas de boas famílias. Quem olhasse Limiar nesta época não imaginaria que seus habitantes ainda se recuperavam do choque emocional de uma invasão de mortos-vivos há poucos meses. A fama de cidade pacata de Limiar começava a mudar. Muitos viajantes agora chegavam com a intenção de saber mais sobre o fenômeno que ocorrera ali, e alguns aventureiros ainda se deixavam seduzir pela possibilidade de encontrar tesouros nas sinistras ruínas ocultas nas florestas. O patriarca da cidade, Christopher de Adamei, e sua filha Isabelle procuraram revigorar a cidade com os festejos de Yule, incentivando a população a enfeitar ruas e casas, dando adeus ao ano velho e boas-vindas ao ano novo. Porém, na noite de solstício de inverno, uma bizarra tempestade de vento com nuvens negras e pesadas afastou as pessoas das ruas. A maioria celebrou em casa, com a família. O que eles não sabiam é que o patriarca, sua filha e um grupo de aventureiros lutavam para evitar que um deus do submundo voltasse a trazer os mortos para o mundo dos vivos, e dessa vez, para sempre. Algumas semanas se passaram desde então, e no campo de treinamento Raionor, o dia começou com um cheiro de chá e pão. Dirk descia as escadas morosamente, vestido, mas com o rosto cansado. Encontrou Romano mexendo na lareira. Bom dia, disse o moreno de cabelos negros e cheios que lhe caíam sobre o rosto. Dirk resmungou um bom dia e sentou-se na mesa para tomar um chá. Onde estão os outros? Perguntou o loiro. Gruff está lá fora com Peter Paul. Os outros ainda não desceram. Alguém descia as escadas. Bom dia, cumprimentaram os rapazes. Vanna estava descabelada e envolta em seu manto vermelho por cima do vestido branco que sempre usava quando estava em casa. Tive um pesadelo, reclamou a jovem. É mesmo? Interessou-se Dirk. Conte-me. Achei que todos os pesadelos do mundo tinham me escolhido como companhia. Deve ter sobrado algum para mim. Quase não dormi, tornou Vanna, pegando um pedaço de pão. Romano retirava restos de lenha e colocava num saco. Pronto. Nosso ano que passou agora ficará no passado, disse ele. Nossa, já se passaram 12 dias? Espantou-se Dirk. Romano limpou as mãos num pano úmido e sentou-se com eles. Pois é, com tanta coisa acontecendo, mal vemos o tempo passar. Era tradição em Celtária queimar uma tora de lenha colhida pelo dono da casa no ano anterior do dia do Yule, solstício de inverno. Como nesse período eles estavam lutando com Balzu, fizeram no dia seguinte, quando conseguiram chegar em casa. Agora, 12 dias depois, tinham que pegar as sobras e jogar fora. O fogo purificaria e limparia seu ano novo dos azares do ano velho. E apesar de muita coisa boa ter acontecido no ano velho, eles não podiam negar que um bocado de coisas ruins também acontecera, como Dirk ser possuído por um deus infernal e Romano ter perdido sua amada para outro, por exemplo. Gruff entrou correndo, envolta em um manto cor de marfim. Uma rajada de vento entrou junto com ela, fazendo os outros reclamarem. A elfa fechou a porta e sentou-se com eles, pegando um pedaço de pão. Bom dia! Vanna, você bem que podia fazer um dos seus bolos, ou biscoitos. Vanna parecia estar dormindo. Gruff berrou seu nome e ela acordou. O que você tem? Está dormindo em pé? Tive um pesadelo, não dormi direito. Ainda bem que hoje é domingo e não tem aula. Pode dormir de tarde se quiser, respondeu a elfa, que parecia estar de bom humor, coisa muito rara com Gruff. Talvez eu faça isso. Conte o pesadelo, pediu Dirk. Estou cansado dos meus. Compartilhe os seus, por favor. Vanna tomou um gole de leite com mel e deu um suspiro. Bom, eu estava fugindo de um dragão com 2 homens que nunca vi na vida. Um era loiro e o outro era moreno. As pessoas da mesa se entreolharam, sabendo que ela estava sentada entre um loiro e um moreno. Mas não eram vocês. Não sei quem eram. Não pareciam guerreiros. Suas roupas eram de couro, bem simples. Vanna começou a reviver as sensações do sonho e a recordar detalhes e sentiu como se estivesse lá de novo. E então tinha esse dragão enorme, dourado e muito zangado. Ele matou os 2 caras e quando ficamos cara a cara, eu enfiei minha espada nele. Parece um ótimo sonho para mim, disse Romano. Só que então ele me olhava. Vanna lembrou nitidamente daquele olhar. Ele parecia desapontado e então me perguntava: o que você fez? E eu sentia uma dor no peito e quando via, estava sangrando no mesmo lugar que ele. E então nós morríamos.
Ela voltou a tomar seu leite quente enquanto os outros ficaram parados olhando para ela, um tanto perplexos pelo fim dramático do sonho. Acho que há um significado no seu sonho, disse Dirk. Sonhos geralmente são mensagens dos deuses. Você só precisa decifrá-lo. Talvez seja uma premonição. Pois eu acho que você está só estressada com tudo que vivemos há 12 dias, retrucou o Romano. Sonhos são mensagens do seu inconsciente, Vanna. Gruff dava o seu parecer. É só você decifrar os detalhes. O loiro do seu sonho era o Dirk, o moreno era o Romano. E eles estavam lá porque com certeza você sente alguma coisa por eles. Ou por um deles. Ou pelos dois. Ou um deles por você. Ou os dois. Não sei, porque vocês humanos são muito complicados. O dragão é o símbolo de um lado seu que vai acabar matando todo mundo que anda com você, mas contra o qual você não pode lutar ou deixará de existir. Espero ter ajudado. Vou lá para fora. E então ela saiu, deixando todo mundo na mesa constrangido e sem palavras. Deve ser uma premonição, concluiu Romano, pegando mais um pedaço de pão. Os outros concordaram e seguiram com seu café da manhã, falando de outras coisas. Algumas horas depois, todos os moradores do Campo Raiondro se reuniram no topo de uma das muitas colinas que cercavam o lugar para realizar a antiga tradição celtariana de jogar as cinzas da última lenha queimada no solstício para dar adeus ao ano velho 12 dias depois. A lenha não poderia ser comprada, mas dada ou colhida diretamente pelo dono da casa. Para alguns, não fazia muito sentido, mas todos faziam assim mesmo, pois essa é a essência das tradições. Elas nos unem num movimento, num pensamento, numa esperança de que as coisas serão melhores se fizermos certas coisas. Cada um pegou um punhado das cinzas que estavam numa caixa de madeira. Cada um deles pensou longamente no que significou aquele ano. O vento era frio, mas o céu estava claro, com seu azul acompanhado por grandes nuvens brilhantes. A noite mais longa do ano, o solstício de inverno, foi marcado para eles por uma luta por suas vidas e pela alma do amigo Dirk. Agora, graças a eles, os mortos continuavam mortos e os vivos podiam viver em paz. Poucas pessoas sabiam disso, mas isso não importava. Hit Bernard Asner pegou seu punhado de cinzas e se lembrou de quando se juntou por mero acaso àquele grupo. Viu como, de repente, sua vida ganhou significado e como ela quase terminou quando enfrentou um poderoso necromante. O que começou com uma bebida e uma paquera sem compromisso acabou lhe dando um caminho. Então, quando jogou as cinzas, deu adeus aos caminhos perdidos que trilhara no passado. Peter Paul era um mascate que tentou ganhar a vida com uma série de trabalhos. Ninguém nunca dissera a ele que podia ser algo mais, então ele nunca almejou ser algo mais. Até que um dia ele ganhou uma espada e alguém lhe disse para fazer bom uso dela. Ele se sentiu honrado e resolveu se pôr à prova. Viajou para Titânia, lutou pela liberdade de uma ilha e voltou para Limiar, achando que não era bom o bastante. Ele estava errado. Descobriu onde era necessário e agora começava a compreender seu próprio valor. Jogou as cinzas do passado dando adeus à antiga vida sem riscos e sem atos heróicos, mas cheia de dúvidas e receios. Joabe sempre teve como companhia sua fé. Quando o patriarca lhe deu a missão de vigiar aquelas pessoas, não sabia que acabariam se tornando tão importantes para ela. Agora, ela se pegava rindo e até brincando, coisa que nunca fazia. Encontrou uma leveza que nem sabia existir. Enfrentou uma batalha sinistra ao lado deles. Mas era no dia a dia, de coisas simples, que via a alegria que agora enchia seu coração. Jogou as cinzas e deixou que o vento levasse sua vida solitária. Gruff nunca quis admitir, e não o faria nem sob tortura, mas morreu de medo quando deixou seu lar na floresta de Drand-Eum. Tinha medo quase o tempo todo, mas depois de tudo que vivera, percebeu que era mais forte do que pensava, e por mais que aqueles humanos ainda lhe fossem muito estranhos, sabia que podia contar com eles. Quando jogou as cinzas do ano velho, deu adeus ao medo de fracassar. Pela primeira vez na vida, Romanus Median finalmente conquistou dinheiro e reconhecimento. Infelizmente, o ano que lhe trouxe dinheiro, fama e amigos também lhe trouxeram uma decepção dolorosa. Ainda sentia a dor da perda e às vezes lhe custava acreditar. Jogou as cinzas.
viu o vento levar para longe o amor de uma vida e a certeza da vida que construíra com tanto esforço. Seus olhos marejaram, mas ele finalmente disse adeus. Dirk de Landry tentava se agarrar às coisas boas que o ano anterior lhe trouxera. Tinha nos amigos uma família que morreria por ele se fosse preciso. Tinha alguém que o amava. Crescera e progredira, ganhara dinheiro e status naquela cidade. Porém, não conseguia deixar de sentir o remorso do que fizera quando estava possuído por Balzu. Não conseguia deixar de pensar em tudo que o Deus do submundo fizera com ele e através dele. Ainda tinha pesadelos, mas sabia que em algum momento aquilo iria embora. E foi pensando em se libertar da dor e da angústia que jogou as cinzas o mais longe que pôde. Vanna do Dragon chegara em Limiar com a alegria de encontrar o novo e a inocência de quem não sabe nada. Não tinha ideia do que lhe aguardava, mas fez o que pôde quando a situação precisou. Foi um ano difícil, com lutas e traições. Seu coração às vezes ainda doía pelos motivos que todos os corações, cedo ou tarde, acabam por doer. Mas ela não se sentia infeliz. Ela não via as batalhas vividas, via as vitórias. Não via as quedas, via que sempre se levantavam. Então, jogou as cinzas, dando adeus ao ano que lhe trouxe tantos desafios e dificuldades, com um sorriso e dizendo, em tom de desafio, ainda estamos aqui. E do alto da colina, eles observaram as cinzas serem levadas pelo vento, enquanto as nuvens abriam espaço para um raio de sol que aqueceu aquela manhã de inverno. Que viesse o ano novo. Muito obrigada e até o próximo capítulo.